Olá, amigos! Estamos começando o primeiro programa Conexões que Transformam. Meu nome é Sandra Corrêa, eu sou CEO e franqueada da HNT Centro e vendo o frango mais crocante do mundo. Bom, eu quero falar um pouquinho para vocês da importância desse programa. O motivo de estar aqui é poder incentivar, inspirar novos empreendedores e também trazer empreendedores que já estão no mercado para trocar experiências com a gente, adquirir um pouco mais de conhecimento e crescer, né, fazer conexões conosco. Bom, eu sou engenheira de telecomunicações, trabalhei 30 anos na área de telecomunicações, com formação técnica também, em eletrônica e telecomunicações, mas decidi abrir o meu próprio negócio. E quando eu abri meu próprio negócio, eu descobri a importância do network, a importância das conexões, que não só me ajudaram no mundo do empreendedorismo, como também me levaram a lugares que eu nem pude imaginar. Tá, o network me levou ao mundo artístico, eu também me tornei palestrante, radialista, como vocês estão aqui vendo, escritora. Eu escrevi esse livro, O que Descobri Empreendendo, junto com mais 10 coautores, mais 9 coautores, somos 10 coautores. E aqui nesse livro vocês justamente irão encontrar histórias maravilhosas de empreendedores que superaram desafios e conquistaram sucesso. Já estamos na segunda edição desse livro, O que Descobri Empreendendo, edição especial Networking. E a nossa convidada aqui, daqui a pouco a gente vai estar aqui falando com ela, a Ruth Vieira, tá? Nos incentivou muito, tá? nesse trabalho, porque a sócia dela da Confraria Brasil, do portal Confraria Brasil, também é coautora desse livro. Tá? Então, a Ruth tem um carinho enorme por esse livro também, e espero que vocês gostem do livro. Então, assim, como as conexões foram muito importantes para mim, para o meu desenvolvimento como pessoa, como empreendedora, palestrante, escritora, radialista, eu acredito que esse programa vai ser muito importante para vocês também. Bom, agora vamos escutar um pouquinho a música do Frank Sinatra, que eu amo, New York, Tóquio, 1985. Uma pérola para vocês. Olá, estamos de volta. Bom, agora eu quero falar para vocês um pouco da nossa primeira convidada, a querida Ruth Vieira. A Ruth tem um currículo aqui maravilhoso. Ela é presidente do portal Confraria Brasil, startup inovadora que já movimentou mais de 10 milhões em 2025, focando em conectar e empoderar empreendedores. Ela é fundadora da Confraria Mulher, iniciativa que visa apoiar e promover mulheres empreendedoras. Cofundadora do portal Confraria Brasil, contribuindo para o crescimento de um ecossistema de negócios colaborativo. Mentora de vendas, especialista em inteligência emocional, analista comportamental, escritora e palestrante. E a Ruth, ela também foi treinadora de atletas da Seleção Brasileira de Canoagem, papel vital na formação de atletas de elite. Gente, é ou não é uma mulher maravilhosa? Então, Ruth Vieira,
minha querida amiga e primeira convidada. Muito bom, muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu me sinto honrada por esse convite. O primeiro episódio realmente é inesquecível, né? E eu te agradeço muito por essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Quem olha esse currículo aí gigante não imagina os bastidores de tudo isso, né? É impossível imaginar como a gente passa por uma trajetória, como a gente tem energia para passar por uma trajetória tão incrível. Você estava falando aqui, eu mesma estava falando, meu Deus, eu fiz tudo isso mesmo. E a Ruth é mãe também de uma jovem empreendedora de 16 anos, tornando-se uma inspiração para a nova geração de líderes. Eu também conheço a filha da Ruth, um amor. E a Ruth também vai estar falando um pouquinho da filha dela, que tem história para contar. Bom, Ruth, fala pra gente um pouquinho da sua trajetória no empreendedorismo, suas principais conquistas. Bom, eu nasci empreendedora. Desde criança, eu vendia coisas na escola, eu dava meu jeito, né? Lembro que foi uma infância muito feliz, contudo, foi uma infância difícil. A gente não tinha falta de nada, mas também nada sobrava, né? Não tinha nada de coisas assim que as crianças têm normalmente hoje. E foi uma infância difícil, mas foi uma infância bem feliz. A minha filha mesmo fala que, poxa, eu queria ter sido criança na sua época, porque parece que é tão legal, né? E desde sempre eu não tinha dinheiro para comprar lanche, mas eu ajudava alguém na cantina, fazia alguma coisa ali, ganhava lanche, vendia coisas. Então fui aprendendo, principalmente com meu pai, que sempre foi empreendedor, aprendendo ali. Eu acho assim que a pessoa nasce com esse talento ou depois ela pode desenvolver. No meu caso, eu nasci com esse talento de empreender, de vender, e ao longo do tempo fui só entendendo que aquilo fazia parte da minha vida, do meu sistema. E aos 17 anos eu fui morar fora de casa, entrei na faculdade aos 21, fui estudar em outro estado, uma nova cidade, um novo estado. Fiz o improvável, que era passar numa universidade pública. Na época era a terceira melhor faculdade do Brasil, e um nível de dificuldade muito grande, né, de passar. E depois que, quando você acha que é difícil passar, você entende que o difícil mesmo é terminar, né? E foram 4 longos anos onde eu tive muitos desafios. Era tudo muito difícil mesmo. Não tínhamos dinheiro para nada, só estudava muito, e os desafios foram realmente se superando a cada dia. Então, cada dia era um desafio diferente. Um dia eu não tinha dinheiro para ir para a faculdade, precisava pegar carona. Outro dia não tinha dinheiro para comer. E eu lembro que naquela época o almoço no bandejão da faculdade era R$ 1,90. Então até isso era difícil, né? Com o passar do tempo, fui ficando mais conhecida na universidade, ganhei uma bolsa da universidade de iniciação científica. Eu estudava com um professor que ajudava a fomentar esse tipo de projeto na universidade. Eram jovens cientistas, né? E ali foi o meu primeiro salário, entre aspas, dentro da minha formação. Sou formada em educação física e eu lembro que era R$ 90 por mês. E aí, quem pode imaginar uma pessoa sobrevivendo com R$ 90 por mês, né? E tudo foi muito difícil, foi muito duro, né? Até terminar, aquilo parecia interminável. Mas um aprendizado, né? Sim, tudo hoje eu digo que aquelas coisas que me feriram estavam construindo a pessoa que eu me tornei. Exatamente. E tudo foi difícil, mas eu consegui, primeiramente com a força e ajuda de Deus, e depois com muita dedicação,
acreditando que as coisas iriam melhorar e que iriam mudar. Terminei a minha faculdade e meu pai me deu um prazo. Terminei a faculdade na segunda-feira, meu pai falou assim, se em 7 dias você não tiver um trabalho, você volta para casa. Quando eu saí, eu disse que eu não voltava mais. Eu disse pra mim, não volto mais. É uma cidade pequena até hoje, e na minha cabeça aquilo era pequeno demais pra mim, né? E foi. Nasceu para voar. Nasci pra voar. Desde criança eu já tinha aquele pensamento de morar fora, de ter minha casa, de ter minhas coisas, de morar em outro país, era uma coisa louca. Então ele me deu 7 dias. E dentro de 7 dias eu consegui arrumar um emprego, eu arrumei um lugar pra morar, fui morar sozinha no apartamento. Dentro de muito pouco tempo eu já morava sozinha, já me sustentava totalmente sozinha, comprei carro, conheci o pai da minha filha depois de uns 2 anos, me casei. Tudo com muita coragem, fé, Tudo, dedicação. eu acho, até brinco às vezes, tudo na força do ódio, né? Porque às vezes você não tem escolha. Eu queimei a ponte, eu disse que não voltava mais. Então eu não tinha, a minha única direção era pra frente. E fui. Me casei com o pai da minha filha, tive a minha filha, nós vivemos por 6 anos e eu não posso dizer que não deu certo, porque deu. Enquanto durou, né? Enquanto durou, deu. A minha filha é uma criança maravilhosa, foi um presente na minha vida e é um aprendizado eterno, né? Porque ela tem uma personalidade completamente diferente da minha e todos os dias eu tenho que aprender a ser uma pessoa mais tranquila, mais devagar, e não é fácil pra mim, é um desafio. A personalidade dela é oposta à minha, mas a gente vai lidando. Os filhos vêm para nos ensinar também, né? Com certeza. Em 2015 eu conheci meu atual marido, vim morar no Rio de Janeiro em 2015, cheguei nessa cidade com R$300 para começar uma vida. E aí eu entendi o que era desafio, de verdade. Porque apesar dele me ajudar muito, né? Sempre me ajudou muito. Era um desafio para mim, porque eu estava sem a minha filha, começando uma nova vida, uma nova história com uma outra pessoa. E 1 ano depois, eu prometi à minha filha que eu buscaria ela 1 ano depois. E eu cumpri essa promessa. Mas esse 1 ano foi o ano mais difícil da minha vida. Não vai ficando mais fácil. A gente vai ficando mais forte, A gente vai ficando mais forte, com certeza. Então eu digo que foi o ano mais difícil da minha vida. O ano que eu nunca me recuperei da ausência dela. 1 ano parece tão pouco, mas para mim esse 1 ano dura até hoje. Porque a ausência dela foi um divisor de águas na minha vida. Trabalhei como professora de educação física em academias por 22 anos. Você citou que eu fui treinadora da seleção brasileira de canoagem, de uma das equipes, né? Verdade. Isso realmente aconteceu. Foi um desafio muito bom, que eu tenho lembranças, né? Muito boas disso, mas realmente foi um desafio muito pesado. Porque atleta de elite treina em outro nível, outro padrão. E como é que você vê essa conexão entre o esporte e o desenvolvimento pessoal? Tem tudo a ver. O atleta, ele ultrapassa todos os limites do corpo físico. Todos. Emocional, físico. Então, eu cansei de ver atletas treinando e chorando de desespero. Muita dor, muita dificuldade, dor física. E depois de tanto treinamento, tanta força, tanto tudo que você possa imaginar, chega na competição e por algum motivo a pessoa não consegue se desenvolver, não consegue atingir o objetivo que inicialmente almejou, e a frustração mexe com o emocional deles. Então tudo é elevado à 14ª potência, tudo é muito, muito acima do que as pessoas podem imaginar. Eu até, na faculdade, um dos nossos professores um dia perguntou para nós: quem aqui quer ter filho atleta? Todo mundo levantou a mão, né? Todo mundo orgulhoso. E depois eu fui entender que atleta de elite mesmo vive uma vida de sofrimento muito grande.
E aqui no Brasil não é diferente, principalmente porque além de todo o treinamento físico, emocional, existe uma carência muito grande de incentivo por parte do governo. Então, tudo é muito difícil. Assim como é para os atletas, é para os empreendedores a mesma dificuldade. Você sabe que eu sou mãe de atleta, né? Minha filha é atleta de natação desde os 8 anos, de piscina, e hoje ela está com 22 anos e está como atleta em águas abertas e também em corridas de rua, assim como eu e o irmão dela. Nós três somos atletas de corrida de rua. Eu fui atleta de atletismo também na adolescência. E eu, como mãe, né, sei o quanto é difícil para o atleta de elite. A vida, o patrocínio, tudo é muito difícil. Tudo é suado, né? Demais. Sangue, suor e lágrimas. Bom, mas fala um pouquinho pra gente, Ruth. Você hoje está como presidente do portal Confraria Brasil, fundadora da Confraria Mulher, que eu conheço muito bem, participo das reuniões do teu grupo. E a gente queria que você falasse um pouquinho do impacto do portal Confraria Brasil no ecossistema de startups. Bom, a Confraria Brasil a primeira coisa que eu digo sobre a Confraria Brasil como startup é que não se trata apenas de uma empresa. A Confraria Brasil é um ministério para nós. Nós trabalhamos na transformação de pessoas. Então, quando você mexe com os sonhos das pessoas, com aquilo que elas almejam, aquilo que elas desejam, tudo que elas têm está ali no negócio delas. Toda a energia, toda a força. Então, a gente fala muito de transformação. No mundo empresarial, o que você faz de transformação para as pessoas parece não ser muito divulgado ou parece ser muito negligenciado. Então, nós fizemos o caminho oposto. Nós resolvemos focar primeiramente na pessoa. O que o CPF tem para oferecer para o mundo? Então, nós olhamos para o ser humano enquanto CPF. Eu sempre digo que não existe um CNPJ forte quando o CPF está fraco. E não existe nenhuma chance de um CPF fraco fazer um CNPJ forte. Então, antes da empresa, precisa vir a pessoa. O impacto da confraria é esse: transformar vidas, transformar pessoas. Não é sobre negócios, é sobre transformação. Então, o que acontece depois que a gente olha para o ser humano é como se fosse um bônus. Ele vem de bônus, né? A transformação na vida empresarial, ela vem com um bônus. Mas primeiro a pessoa olhada de frente, olhada nos olhos, o que ela sente, o que ela sonha, tudo isso é importante para nós. E conta pra gente como que foi a ideia de inaugurar esse portal, né, de construir essa história, essa nova história. Como é que surgiu essa ideia? Não sei se vocês sabem, mas a Ruth também participou, né, do grupo de Network Empresários SA. E foi aonde eu conheci a Ruth, um carinho enorme por ela. No primeiro momento que a vi, foi de cara assim, amizade à primeira vista. E aí conta pra gente, né, como que você chegou até o Empresários SA e como que você então decidiu criar o portal Confraria Brasil. Bom, eu sempre falo pro Wallace, que é o presidente do Clube de Negócios Empresários SA, que eu fui o tráfego pago mais barato da história, né? Porque eu lembro que ele falou que fez um tráfego de R$10 e eu lembro exatamente o que estava escrito na propaganda. Fale do seu negócio para mais de 70 empresários. Na época, eu ainda sou proprietária da Defit Brasil, uma empresa que faz gestão de academias, monta, vende equipamentos, enfim. Na época eu era apenas a proprietária dessa empresa e eu li esse anúncio e me inscrevi. Eu lembro de ter perguntado para ele
como é que era, né? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Então, isso é uma coisa que me causa muita estranheza, porque eu sempre fui uma pessoa muito envolvida com pessoas, com grandes empresários, no meu trabalho anterior como personal trainer. E como que eu posso não ter ouvido falar em network? E eu fui para a reunião, minha primeira reunião aconteceu em janeiro de 2023. E eu perguntei para ele, eu tô com vergonha de ir, não conheço ninguém. E ele disse, vem, só vem. A gente vai te apresentar para as pessoas, pode ficar tranquila, é um ambiente maravilhoso. E eu dei o meu primeiro passo dentro do network. E foi a transformação da minha vida. Eu vou aproveitar aqui e vou dar honra para quem tem honra. Eu nunca vou me cansar de dizer que o Empresários S.A. foi o meu primeiro degrau. Eu sou um caso de sucesso do Empresários S.A. E naquele momento foi a decisão mais certa que eu tomei. Conexões que transformam. Conexões que transformam. Foi a conexão que transformou minha vida. E depois da reunião, o Wallace me convidou para ser membro do Empresários S.A. e é óbvio que eu não tinha dinheiro para isso. Mas, como boa empreendedora que sou, disse a ele, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu posso trabalhar para você. Eu sempre digo que dinheiro não impede ninguém, a falta de dinheiro não impede ninguém que decidiu transformar a sua vida. Não impede e nunca impedirá. A pessoa que decidiu ter uma vida diferente, com dinheiro ou sem dinheiro, ela vai fazer. Eu comecei de verdade, eu paguei a primeira reunião, as demais eu nunca mais paguei, porque eu trazia muito valor pro grupo, eu trouxe muito valor. Então, todas as competições, entre aspas, todas as premiações foram minhas. Enquanto eu estive lá, eu não perdi para ninguém. Ah, tá valendo isso aqui, ganhei. Tá valendo aquele ali, ganhei. Eu sou Excelente. muito competitiva nessa parte, então eu sempre entreguei um trabalho de excelência. Depois me tornei sócia do Clube de Negócios Empresários S.A. E quando eu fui sócia, eu comecei a perceber que eu era a pessoa mais arrumada da reunião. E às vezes as pessoas chegavam na reunião e diziam, nossa, eu sabia que você ia estar aqui, então eu vim arrumado só porque você estava aqui. Eu comecei a entender que as mulheres, elas estavam mudando as suas vidas, conseguindo a transformação que elas desejavam, mas a vestimenta, o modo de se comportar não estava combinando com aquilo. Então eu comecei a desenhar na minha mente, separar as mulheres dos homens, né? E de repente combinar ali com elas, a gente aprender sobre vinhos, aprender sobre etiqueta, sobre vestimenta, enfim, tudo do universo feminino. Assuntos maravilhosos para nós mulheres. Né? Exatamente. Então a minha ideia inicial foi essa. E um dia, no estacionamento do meu prédio, o Wallace foi lá na minha casa buscar o banner do Empresários S.A. e nós ficamos conversando ali no estacionamento e eu falando sobre isso. E ele disse pra mim, quando que você vai fazer esse grupo? Eu falei, vou fazer. Tá, mas quando? Eu falei, vou fazer agora. E fiz. No dia 31 de outubro, no dia 30 de outubro de 2023, eu criei o grupo de WhatsApp Confraria Mulher. Um mês depois, nós já tínhamos mais de 300 mulheres ali, um evento presencial e eu não entendia nada. Falei, o que elas estão vendo buscando que eu não estou vendo? Então fui lá, mandei uma mensagem, uma a uma, e a resposta que eu tive delas foi muito surpreendente. Foi assustadora, que o que eu estava enxergando não era nem a sombra da necessidade que elas tinham. Ali tinha necessidade de todas as esferas, menos aquela que eu estava enxergando, que era vestir melhor, estar melhor. Então, tudo que eu estava vendo não era nada daquilo. As necessidades delas eram muito mais profundas. E como que você vê a importância do empoderamento feminino nos negócios? Bom, eu acredito que a mulher não precisa de empoderamento. A mulher já é empoderada.
Quando, quando Deus fez o homem, ele entendeu que o homem não poderia viver só. Então ele fez a mulher. Isso já é um ato de poder. Quando Deus quis que Jesus viesse à Terra, ele escolheu uma mulher para gerar esse filho. Deus tinha poder de colocar Jesus na Terra, mas ele escolheu uma mulher. Então, na confraria, nós não falamos em empoderamento, porque nós entendemos que a mulher já nasceu poderosa. O que ela precisa é desenvolver esse poder, desenvolver essa cultura de que ela, sim, é um papel marcante e importante na sociedade, é um papel fundamental dentro da família, e a mulher por si só já tem o poder garantido dentro dela. Então o que a mulher precisa é achar dentro dela o poder que ela nasceu com ele, ela nasceu com esse poder. Ela precisa encontrar dentro dela a força que ela poderia buscar em qualquer lugar, mas está dentro dela. Uhum. Bom, vamos só fazer um intervalo agora para a gente beber uma aguinha e iremos para o comercial agora. Vocês irão escutar a música de Milton Nascimento, Travessia 2013. Olá, estamos de volta. Bom, a gente já ouviu um pouquinho da história da Ruth, mas ela ainda tem bastante coisa para contar pra gente, hein? Ruth, fala um pouquinho da sua filha, que hoje ela é empreendedora também, o seu incentivo. E aí conta como é que foi essa questão de você ter deixado ela para correr atrás dos seus objetivos, das suas metas, e depois ter conseguido trazê-la para perto de você. Então conta um pouquinho essa história sua com a tua filha até esse momento que ela se tornou empreendedora também. Eu quando criança, você falou que você vendeu coisas quando criança, eu vendi também coisas quando criança. Na escola comecei pequenininha vendendo bala, chiclete, pirulito, e depois eu fui vendendo outras coisas. Vendi mel, vendi brincos de prata, vendi um monte de coisa. E a minha filha também, eu incentivei a minha filha vendeu cupcake na escola, vendeu várias coisinhas também. Isso é muito bacana, incentivar os nossos filhos a serem independentes, conquistarem seus objetivos. E esse perfil de empreendedor, eu acho muito bacana. Eu sempre incentivei meus filhos também, tanto a minha filha quanto o meu filho. E eu queria escutar um pouquinho dessa tua história com a tua filha. Ana Beatriz era uma menina extremamente tímida. Ela não conversava, ela não expressava, ela só falava com quem ela conhecia muito bem. Então, era uma dificuldade muito grande. Era uma cidade como o Rio de Janeiro, onde as crianças são totalmente despachadas, né? Como eu sempre digo, parece que a criança já nasce pronta. Ela não, aquela menina totalmente tímida. E se ela quisesse um sorvete, eu tinha que comprar. Se ela quisesse alguma coisa, eu tinha que pedir. E eu fui tentando tirar ela desse papel de tudo pede para os outros. Comece a fazer. E foi uma surpresa para mim, na verdade, porque eu pensei que o empreendedorismo poderia ajudá-la, mas eu não imaginei que o empreendedorismo poderia salvá-la. E nas nossas reuniões a gente sempre tem ali um momento de comer alguma coisa, enfim. Ia haver uma imersão e eu fiz um mercadinho para ela. Nessa imersão, é uma imersão de 3 dias, eu montei um mercadinho ali para ela, de balas, de doces, porque eu percebi que o pessoal saía muito da sala para comprar água, para comprar uma bebida, um refrigerante, um chiclete, uma bala, qualquer coisa. Toda hora alguém saía da sala. E aí eu pensei, vou fazer um mercadinho para ela ganha o dinheiro dela e
E, na verdade, eu só pensei isso. Mas aquilo não foi nem a ponta do que aconteceu, porque ela começou ali a empreender, vender, e eu percebi que ao longo desses 2 dias ela já começou a fazer contas de cabeça, coisa que eles não fazem nunca, né? Fazia conta de cabeça, começou a ficar mais ágil, e um mês depois daquela experiência ela já era uma menina completamente diferente. Já conversava com as pessoas, cumprimentava as pessoas, já conseguia ter um diálogo. Então o empreendedorismo salvou ela daquela timidez, aquele medo que ela tinha de falar com as pessoas, ela tinha um medo de perguntar, um medo de se expor. Não que ela esteja totalmente curada, mas perto do que era, ela nem olhava para o rosto das pessoas de tanta timidez, né? E a partir dali ela vendia um brownie, ela vendia alguma coisinha, ela tá sempre me ajudando a editar um vídeo, ela tá sempre fazendo alguma coisa. Hoje ela me ajuda mesmo nos eventos, ela é minha filmmaker. Hoje ela estaria aqui, mas acabou que não conseguiu. Mas ela faz os vídeos para mim em todos os lugares onde eu estou. Tá aprendendo a editar vídeos, que é uma profissão hoje tão importante e tão procurada, né? Acredito que ela esteja ainda, como ela é muito nova, acredito que ainda tem muita coisa para ela descobrir e ela tá fazendo com muita responsabilidade. Muito bacana. É uma menina muito linda mesmo. Muito meiga. E fico muito feliz desse desenvolvimento que ela tem tido no mundo aí do empreendedorismo. Agora, vamos ao momento delícia! Eba! Estamos aqui com o frango da HNT, o frango mais crocante do mundo. Ele é suculento por dentro, crocante por fora. Vendemos em 3 formatos: o filezinho inteiro, o pop chicken e o chicken fingers. Não trabalhamos com osso, trabalhamos somente com sassami, que é a parte nobre do peito de frango. Então, Ruth, vamos provar aqui um franguinho gostoso. Já quero deixar bem claro aqui que a Ana Beatriz é apaixonada por esse frango. Louca por esse frango. E não tem nem como ser diferente, né? É uma delícia. E com esse molhinho, então, meu Deus, maravilhoso. Então, estou aqui falando de boca cheia, mas vocês podem pedir o frango da HNT Centro pelo iFood HNT Centro e pelo Anotaí HNT Centro. E pelo Anotaí HNT Centro, vocês podem utilizar o cupom Conexões e ganhar 15% de desconto na compra de todos os produtos. Aproveitem! A HNT, o frango mais crocante do mundo. Maravilhoso demais. Muito bom, muito bom. Eu amo. Agora, vamos ao comercial do programa. Voltamos mais uma vez e o programa já está chegando ao fim. Infelizmente, estava muito bom aqui. Muito rápido. Né? Muito rápido, meu Deus. Bom, Ruth, que maravilha ouvir a sua história, né? Muito inspiradora. E gostaria até que você voltasse mais vezes para contar um pouco mais de você, porque é sempre muito bom ouvir o que você tem para nos dizer. E para finalizar,
Queria que você falasse um pouquinho para a gente, que eu sei que você é especialista nisso, sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é o que te transforma. É quando você se conhece de dentro para fora. As pessoas têm uma ideia de você, mas quem a Sandra é para a Sandra? Essa é a pergunta aqui de $1 milhão. Quem a Ruth é para Ruth? E foi por meio da inteligência emocional que hoje eu sei a pessoa que eu sou, quem eu nasci para ser e qual a minha identidade. E isso muda tudo, isso muda seu jogo. Você conhece seu potencial, você conhece suas limitações, você conhece tudo aquilo que você consegue entregar. E principalmente se acolhe quando você não tem determinadas habilidades. Cada pessoa foi feita com uma habilidade diferente. E o fato de você não possuir uma habilidade não significa que você é incapaz de fazer qualquer coisa. A gente pode melhorar as habilidades, nós podemos treinar habilidades e podemos ser quem nós quisermos ser. Nós somos um ser, uma máquina, uma engrenagem perfeita. E Deus nos deu a condição de fazer o que a gente quiser. A inteligência emocional te ensina a fazer isso. Ela te proporciona ser aquilo que você nasceu para ser. Excelente, maravilhoso. Bom, vamos nos despedindo e, com base no que a nossa amiga Ruth falou, todos os sonhos estão ao seu alcance. Tudo o que você precisa fazer é continuar avançando em direção a eles. Convido vocês para assistir ao nosso próximo programa, terça-feira que vem, às 17 horas. Rádio Tropical Web Brasil, www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Linha direta para mensagens 21 97159 1211. Comentem, a gente chama vocês para comentarem sobre o programa no YouTube, no Instagram, no Facebook da Rádio Tropical Web Brasil. Sou Sandra Corrêa, Rádio Tropical Web Brasil. Você conectada ao mundo e o mundo ligado em você.